Como a Segunda Guerra é mal retratada? Ela é muito retratada. A Primeira Guerra Mundial tinha que receber muito mais atenção do que ela recebe. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito. Porque a Primeira Guerra Mundial ela é muito mais impactante do que a Segunda. Não vou aqui entrar nesse debate mais. Alguma vez já travado na história. A Segunda Guerra Mundial é nada mais nada menos que um desdobramento da Segunda. Da Primeira, nada mais do que isso. Acabou. O impacto que a Primeira Guerra Mundial causou, a Segunda Guerra Mundial não gerou esse mesmo não reverberou dessa forma. Da humanidade. E também o mais Não, nem é questão de trauma, é mudança geopolítica mesmo. É o tipo de consequência que a Primeira Guerra Mundial causou. Da era moderna, envolvendo a maioria dos países de todos os continentes que se reuniram na orquestra bélica dos diversos campos de batalha, com seu legado refletindo nitidamente na sociedade contemporânea, principalmente graças à cultura popular. Porém, a maneira de como esse grande conflito é retratado... Tem um livro que eu li por recomendação do Flávio Morgenstern, de todas as pessoas, chama O Último Verão Europeu, leiam. Seja em jogos, filmes, músicas e documentários, está cheio de mitos e coisas desconectas com a realidade. E aqui eu não me refiro de conceitos simples, de tipo, essa arma ser melhor do que aquela, ou desse tanque ser melhor do que aquele e vice-versa. Bom, na verdade esse aqui é realmente melhor. Mas sim, eu falo de problemas reais que mudam a maneira de ver o conflito. E nós iremos falar sobre alguns deles nesse vídeo. Começando logo com a questão de todo um teatro de guerra sendo literalmente ofuscado e pouco relatado. E aqui eu estou me referindo da guerra Valeu, Guilherme. Tamo junto, valeu. entre a China e o Império do Japão, também conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Na maioria dos documentários que descrevem o conflito na Ásia, sempre começa em 1937, com os samurais invadindo a China, e sobre as ações nada convencionais do exército imperial japonês em batalhas como Xangai e Nanking, para não dizer coisa pior. Os nazistas são caracterizados como desumanos, estilosos e etc, mas isso não é nada comparado com os crimes de guerra dos aliados, quer dizer, dos japoneses. Tá bom, entendi que você é um cara muito engraçado. Sério, esses caras eram brutais. Não é à toa que eles ficaram famosos por usarem táticas desumanas praticamente durante todo o conflito. Mas voltando ao assunto, depois da China ser invadida pelos japoneses, você é diretamente teletransportado para 1941 com o ataque de Pearl Harbor e com parte das ilhas do Pacífico e do oeste da China sob controle do Japão, já no início da Guerra do Pacífico. Isso te leva a acreditar que a Guerra Sino-Japonesa Não me leva a acreditar, não, porque, bom, o meu conhecimento sobre a Segunda Guerra Mundial é raso, mas... como eu posso dizer? Eu entendo, eu não preciso assistir filminho ou documentário do History Channel pra ter um conhecimento de todos os teatros da guerra. Eu não preciso, tá entendendo? O cara tá reclamando. Sabe o vídeo que eu reagi semanas atrás sobre aquele moleque chorando? Porque, o Oscar é ruim, mas ele adora o Oscar. É a mesma coisa. Esse cara que ele tá muito triste porque não tem filmes retratando os teatros que ele gostaria de assistir. Tem, o cinema chinês produz esse tipo de filme. Tem muito filme sobre a Segunda Guerra Mundial da perspectiva dos chineses. Tem muito filme da Segunda Guerra Mundial da perspectiva dos russos, dos soviéticos, produzidos pelos russos. Sabe? Feitos desde a Segunda Guerra Mundial. É só assistir, mano. Quer consumir esse tipo de mídia? Tem. É só ver. Óbvio que os americanos vão focar nos americanos, no máximo nos ingleses. É óbvio que isso vai acontecer. terminou após 1930. Um dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra Mundial é um filme bielorrusso. Mano, é só consumir mídia. É só ir ver, só correr atrás. 27, com a China sendo anexada e controlada, ou até mesmo ficando fora de toda a guerra. Mas meu amigo... Pera, o vídeo é esse choro? Pera, não, você tá de sacanagem. Que basicamente o cara vai chorar que a Hollywood não mostra os outros lados da guerra. É isso. É isso. Ah, você tá de sacanagem com a minha cara. Não é isso, né? Amigo, nada disso é verdade, pois tanto a China quanto o Japão... Vai e veja. Maravilhoso. Tem de graça no YouTube, inclusive. De graça. Come and see. Não posso... Eu posso. Não tem legenda. Aí complica um pouco, né? Ah, não, tem legenda sim. Você pode assistir o filme, tá ligado?
Porque, bom, ninguém é obrigado a aprender a falar russo pra assistir um filme. Então, mas tá aí, ó. Tá legendadinho aí, é só assistir o filme. Tá bom, eu acho que eu forcei a barra falar que esse daqui é o melhor filme sobre a Segunda Guerra Mundial, mas é um dos meus favoritos. Então, quer ver um filme da perspectiva bielorrussa da invasão alemã? Veja, você vai sair traumatizado. Eu garanto pra você vai sair muito mal desse filme. Mas muito, muito mal desse filme. Esse filme aqui, ele é desesperador. Bom, lutaram intensamente durante todo o conflito até 1945, com baixas que se igualam ou até mesmo superam a letalidade da frente oriental entre o eixo e a União Soviética, com muitos relatos de que ocorreram cerca de 15 milhões de baixas militares, somadas a mais ou menos 20 milhões de baixas civis, o que é bastante coisa. Obviamente são métricas e nem tudo é verídico. Mas para fim de comparação, se você pegar todas as mortes da Guerra do Pacífico e comparar com baixas de batalhas menores entre China e Japão, você vai ver que a guerra com os Xinjiangs foi quase 5 vezes mais fatal do que todo o confronto no Pacífico. E a Guerra da China não ser tão descrita e debatida entre a comunidade histórica e a geral é um verdadeiro... Qual comunidade histórica você tá falando? Acadêmicos? Não, você não tá falando de acadêmicos, você tá falando a galera do grupo de Roy 4 no Facebook. Essa galera, ninguém liga. Eles discutem o que eles estão... A galera... tem um problema quando você fala, eu gosto de história. Aí, tipo, o cara, basicamente, ele é um especialista em tanques da Segunda Guerra Mundial. Que não é um problema. Longe de mim criticar. Inclusive, adoro. Mas, o cara vai focar nos temas que ele tem mais interesse. Por exemplo, quando se trata de Segunda Guerra Mundial... A minha preferência de consumir mídia é... até a Operação Barbarossa, até Stalingrado. Tipo, o interesse, o conflito na Europa até Stalingrado. Eu acho interessantíssimo. Principalmente o final do conflito, quando a Alemanha tá começando a recuar. Aí quando você entra personagens como Otto Skorzeny, que atua muito mais. Cara, eu acho que a história mais interessante da Segunda Guerra Mundial é o resgate do Otto Skorzeny, que ele fez pra... Ele foi e resgatou o Benito Mussolini. Cara, é tipo... provavelmente a personalidade durante todo esse conflito que eu acho mais interessante. Crime de guerra. Comparado Principalmente o que ele fez depois da Segunda Guerra Mundial. com outros frontes como África, Europa e Pacífico, vemos que o fronte na China foi tão colossal e brutal quanto esse. E Eu vou te falar, eu não gosto do fronte no Pacífico. Eu acho um porre, tá ligado? Eu acho que é o que eu menos tenho interesse. Os americanos e o Island Hopping, tipo, pô, tá legal, bacana, eu não tô nem aí. também bastante interessante na perspectiva militar. Durante a guerra ocorreram infinitas batalhas. E sim, eu posso usar essa palavra pois estamos falando da Ásia. Como as batalhas de Wuhan, Hainan, as batalhas de Changsha, uma cidade vital em que os japoneses tentaram tomar várias vezes por 5 anos, e a Batalha de Xangai, que é batizada de Stalingrado. Amigo, você está no YouTube, você tem equipamento para gravar vídeo, você claramente tem interesse para fazer isso. Por que você, meu caro Luke, você não faz esses vídeos? Conte em detalhes a Batalha de Xangai. Faz um vídeo da Batalha de Xangai. Apresente em detalhes, assim como o Tech History fez trocentos vídeos sobre Stalingrado. Cara, o Tech History é um pouco exagero, tá ligado? Ele foi um pouco longe. Ele foi um pouquinho mais longe do que do que o normal quando se trata de Stalingrado. Cadê aqui? Cadê o vídeo de Stalingrado? Aqui. Tipo, ele fez... Eu já recomendei isso daqui em outro vídeo. Acho que foi no react lá do Castanhari. Ele fez 51 vídeos de 40 minutos de duração sobre Stalingrado. Faça algo parecido. Meu caro Luke, faz algo parecido com Xangai, se você gosta tanto. Faz! O nego vai assistir. Se ficar bom, o nego vai compartilhar e vai ficar comentando sobre o seu trabalho. Tipo, tá entendendo? E vai embora. É só correr pra braço. Mas os caras não fazem. Faz você, pô. Você tá no YouTube, cara. O conteúdo tá de graça. Você pega as fontes e monta o vídeo. Que é batizada de Stalingrado Asiática, o que é uma comparação justa se formos olhar a batalha em si, com tropas chinesas defendendo casas e prédios inúmeras vezes das ordens. E ele está mostrando cenas de filmes chineses pra representar o conflito que ele tá descrevendo.
tem esse conteúdo pra assistir. Dos japoneses. Então aqui tu pode perceber o quão colossal foi o conflito na China durante a Segunda Guerra Mundial. E sim, vale a pena se aprofundar no assunto, porque né, as fontes em português são quase nulas, o que é diferente do Ah, mas daí você aprende inglês e começa a ler, tem um pouquinho mais de profundidade. Obviamente o ideal era você ler no idioma original. Aprender mandarim é... Aprender mandarim pra começar a ler História Militar da Segunda Guerra Mundial da China, aí é demais, né? Escrito sobre a frente oeste dos aliados em 1944, o que leva ao nosso próximo problema. Mas antes de você continuar o vídeo... Não. Me diz aí, cara, quantas vezes você já viu essa mesma cena em outros filmes e séries, ou até mesmo em documentários e videogames em geral? Sério, toda vez. Não ironicamente, toda vez que a participação dos aliados na Europa é retratada, é sempre sobre o dia D e das ações legal. dos norte-americanos após o desembarque em 1940. Porque o dia D é muito legal. E aí? Pronto. É isso, o dia D é muito legal. Sabe, uma história interessantíssima, planejamento, anos de trabalho pra executar a maior invasão anfíbia da história... História moderna? Não sei se foi da história humana. Não sei se houve outra invasão anfíbia tão grande quanto o dia D. É isso, irmão. É interessante, é uma história, principalmente por causa do Steven Spielberg. A representação do dia D no Resgate do Soldado Ryan é impecável. Então, as pessoas simplesmente gostam de consumir esse tipo de mídia. Cara, na moral, que tipo de pessoa vai jogar o COD WW2, o que saiu em 2017, falando, oh, nossa, que porra, eu vou jogar o dia D de novo. Não, mano, não. É da hora. 44. Não dizendo aqui que esse E é isso, né? É o momento de glória dos americanos. Óbvio que eles vão focar nisso. E dos britânicos, tadinho, ninguém lembra dos caras. acontecimento não foi importante, até porque foi a maior operação militar dos aliados. Mas deve haver mais representações do dia D do que qualquer outra batalha da Segunda Guerra Mundial. Ele mostra várias cenas do Resgate do Soldado Ryan. Estamos prontos, protejam-se para o outro lado! E o grande motivo do dia D ser tão repetitivo e hypado é porque nesse fronte Hypado. havia os melhores exércitos dos dois lados. E também porque foi o melhor momento dos aliados durante toda a guerra. Ao contrário do norte da África, onde levaram uma surra do Africa Corps até começar a virar o jogo. E do Realmente, cara. O Rommel tinha poucos recursos, ele não tinha muito suporte, e mesmo assim ele deu um vareio nos aliados no norte da África. Cara, foi o maior general da Segunda Guerra Mundial. que se tornou a campanha Um abraço. da Itália após 1944. E com isso, o dia D é repetido de novo e de novo e de novo, ficando em segundo plano outros frontes e campanhas que foram tão importantes quanto esse na guerra, deixando de lado a contribuição de nações como a União Soviética, sem falar também da participação de outros como... Mas tem filme Tem muito filme, muita mídia do lado alemão. Cara, tem filme de tudo. Cara, Segunda Guerra Mundial é um dos temas mais explorados no audiovisual, cara. Se não o mais explorado. Tem filme de todo tipo quando se traz Segunda Guerra Mundial. De todo tipo. como a França, a Austrália e, por que não, o nosso Brasil. Há cerca de 4... Eu acho que um dos últimos filmes que eu assisti sobre a Segunda Guerra Mundial, das Captain, eu acho que é esse, né? O Capitão. Cara, maravilhoso, esse filme é incrível. Que conta basicamente a história de um desertor alemão que acha um uniforme de um oficial, veste ele e comete 2050 crimes de guerra no Matagal. É isso. É um filme sobre o eixo. Tem. Leibgarde Herold antreten! Was ist eigentlich der Auftrag? Eine Klarheit verschaffen von der Lage. Tem uma outra série chamada... Aqui. Não vou falar em alemão porque é demais. Nossas Mães, Nossos Pais. É uma série alemã de 3 episódios, basicamente falando do conflito também. Então, tipo, você tem muita mídia de todos os lados. Todos os lados você tem muito conteúdo. Cara, até agora tem um filme polonês que eu assisti sobre a resistência polonesa muitos anos atrás. Eu já esqueci o nome. É a vida, né? Então, tipo, tem muita coisa, cara. Tem muita coisa pra você consumir. 854 Generation War é maravilhoso. Stalingrado, de 93 também. Fenomenal. baixas brasileiras só na Batalha de Monte Castelo que comprovam isso. Stalingrado de 93, ele é devastador, cara. O Stalingrado de 93 é devastador.
O próximo problema sobre o retrato popular da Segunda Guerra Mundial é de que os alemães Pianista incrível. Nossa. Devastador. Incrível e devastador. foram imbatíveis até chegar na Batalha de Stalingrado, onde o curso da guerra mudou, o que não é preciso desmentir muito e dizer que isso é fake. Fake Natty! Sem dúvida, não havia um exército à altura da máquina de guerra de Hitler até meados de 1941 e 42. E até dá pra entender por que as pessoas gostam de apontar isso ao olharem o cenário de todo o conflito, tanto pelas táticas alemãs quanto pelos mitos criados em cima dos soldados. Mas no geral, isso é um costume muito ruim, afinal, eles perderam a guerra. Durante as primeiras campanhas de 1939 e 1940, houveram batalhas em que os alemães literalmente perderam ou falharam em seus objetivos. Por exemplo, a invasão da Polônia, que não foi um passeio no parque como muitos dizem ter sido, e na ofensiva no oeste contra os Países Baixos, onde os notórios paraquedistas alemães, os Fallschirmjägers, falharam em tomar a cidade de Haia, literalmente saltando de paraquedas para serem capturados pelo inimigo. Isso se repetiu durante outras lutas na campanha da França e demais operações, que de Ainda assim, eles derrubaram a França em 40 dias, cara. Então. Tá, eles perderam batalhas. No fim, eles conquistaram a França. fato provaram que a Wehrmacht não era um exército perfeito, mas É porque não existe exército perfeito. A Alemanha começa a guerra com. Tecnologicamente inferior. A tecnologia do exército alemão era inferior ao do francês. Mas as técnicas que eles aplicaram eram superiores. obviamente isso foi ofuscado, tanto pela genialidade de seus Agora eu não me recordo, mas a Blitzkrieg é basicamente um... comandantes, quanto pelos erros dos Eles não tinham muitos recursos, então eles aplicaram a Blitzkrieg pra tentar forçar a barra e vencer a... Utilizaram a Blitzkrieg como uma forma de compensar a falta de equipamento que eles tinham. aliados. Se eu não me engano. Afinal, que outro país tomou Holanda, França, Bélgica, Dinamarca Portugal, Spanien, Schweiz, Liechtenstein, Luxemburgo, Polen. e literalmente Na guerra, o que é mais importante? Equipamento ou tática? Fábricas. Foi assim que os americanos ganharam a guerra. 6 semanas de guerra. E chegando Porque o equipamento americano era inferior ao alemão, mas ele era extremamente eficiente. As táticas americanas eram muito boas, mas eles tinham fábricas. Do outro lado do Atlântico, onde não caiu uma bombinha, não caiu uma granada, não caiu uma granada em uma fábrica americana durante toda a guerra. Pô, os caras traturaram, né? na frente oriental, onde muitos insistem em dizer que os alemães eram Mano, a linha imaginou que todo. Nossa, ele imaginou idiota. Nossa, esses franceses idiotas. Eles construíram. Os alemães não conseguiram atravessar a linha imaginou. Eles se enfiaram no meio de uma floresta pra conseguir. Tiveram que invadir a Bélgica pra conseguir chegar na França. A linha imaginou cumpriu a sua função. São um monte de detalhe aí que é curioso. De fato foram mesmo. Porém, ocorreram inúmeros impasses e atrasos durante a Operação Barbarossa, tal como a Batalha de Smolensk, onde as tropas soviéticas conseguiram atacar os alemães por um certo momento, mas claramente isso não foi o suficiente para parar o avanço dos nazistas. Mas no final de 1941, eles sofreriam a primeira grande derrota da guerra, ao tentarem tomar a capital Moscou. Foi Pearl Harbor. Miseravelmente, o que deu a chance dos soviéticos de realizar uma bem-sucedida contra-ofensiva, o que fez com que os alemães nunca mais pudessem lançar outro ataque a Moscou, e foi nesse momento que provavelmente ocorreu o primeiro ponto de virada nos anos 40, retirando da Wehrmacht a alcunha de ser um exército imbatível, e a Batalha de Stalingrado só reforçou isso. Foi um moedor de carne. Bicho, assista o Stalingrado. Assista o filme Stalingrado de 93. Ele é historicamente preciso? Mas ele passa a ideia, que é o mais importante. O desespero que foi aquele conflito. O quão desumano foi aquele negócio. Nenhum passo pra trás. Exatamente, nenhum passo pra trás. Outros pontos a respeito da má representação da frente oriental diz respeito que os alemães perderam devido ao inverno rigoroso, igual como aconteceu com Napoleão quando invadiu a Rússia. Quer dizer Também. então que os russos são imunes ao frio? Interessante. Napoleão perdeu mais tropas lutando no calor do que no inverno, e isso é fato. Porém, estamos falando do rigoroso inverno russo. E sim, isso contribuiu para a derrota alemã, mas obviamente foi devido também às péssimas condições dos alemães, com o mau abastecimento da cadeia de suprimentos e das sucedidas contra-ofensivas dos soviéticos e da recusa dos mesmos. Os russos, eles tinham uma coisa que os alemães não tinham. Gente infinita. Aí,
Então, basicamente, os russos tinham mais gente do que os alemães tinham balas. Então, eles ganharam a guerra dessa forma. Olha, brasileiros, de cederem suas terras aos invasores, bem como também erros e intervenções que aconteceram no lado da Alemanha. Não, os soviéticos implementaram terra arrasada, da mesma forma que eles tinham utilizado contra Napoleão. E funcionou também, funcionou muito bem. O quão longe foi o quão overextended estavam as linhas de suprimento alemães que não dava para suprir os milhões de soldados no fronte oriental. Não dava. Também havia uma outra questão que pouca gente levanta, chamada Holocausto. Beleza? O Bigode dava preferência a mandar enfiar judeu dentro de um trem do que enfiar comida num trem e mandar para suas tropas no fronte. Esse é o problema de você ter um Estado. Mexe no Estado. Outra má compreensão é de que os soviéticos são sempre subestimados, com os alemães possuindo as melhores táticas de guerra, enquanto os russos eram obsoletos. Subestimados, com os alemães possuindo as melhores táticas de guerra, enquanto os russos eram obsoletos. Não, mas os alemães tinham as melhores técnicas, porque o exército russo ele foi destruído durante o governo Stalin. Tipo, o alto comando do exército. Isso basicamente foi juntando os cavacos durante a guerra. A porra dos comissários políticos que atrapalhavam o andamento da guerra, o planejamento dos militares. Foi um horror, foi um horror. Foi um horror. Até que eles viram que estavam perdendo a guerra de forma absurda e deram um passinho pra trás e deixaram os militares assumirem de volta a guerra. Os poucos que haviam sobrado dos vários expurgos que rolaram na União Soviética. Aí o Zhukov se destacou e assumiu o controle de tudo e venceu a guerra pro Stalin. E foi destruído pelo Stalin logo em seguida. E recorrendo sempre a ataques de ondas humanas para vencer alguma batalha. E é engraçado que até hoje isso é vendido da mesma maneira. Mesmo com os soviéticos estando em uma situação tão desesperadora quanto aquela em 1941, ainda há de se crer que havia um certo profissionalismo nas suas fileiras. Afinal, ambos os exércitos estavam páreo a páreo. Quem realmente venceu a Segunda Guerra Mundial? Na percepção, os aliados. Quem venceu a guerra foram os americanos, beleza? Quem venceu a guerra foram os americanos. Não, eles venceram. Não, os americanos. Mas não há dúvida. Quem venceu a guerra foram os americanos. Quem venceu os nazistas, aí tá aberto ao debate. Beleza? Aí outra coisa. Mas quem venceu a guerra foram os americanos. Pô. Nossa senhora. Tem vitória mais clara e cristalina que essa? Guerra não há vencedores. Não, nessa guerra teve vencedores. Os americanos. Os americanos venceram essa guerra. Beleza? O mundo inteiro acabou, está em ruínas, os americanos eram. Não, a gente tá inteiro aqui, porque a gente tá do outro lado do Atlântico. Acabou. As nossas fábricas não foram aniquiladas. As nossas cidades não foram destruídas. Aqui não houve racionamento por causa da economia de guerra, mas não foi o racionamento das Ilhas Britânicas, por exemplo. Então, no fim, os americanos venceram essa guerra. Buga é E eles implementaram na base da porra, já tinham implementado antes, mas agora de forma final a democracia liberal na Europa. Interessado que os norte-americanos salvaram o dia após o dia D em 1944, derrubando assim o regime nazista e libertando do outro lado do Atlântico, com o mundo em ruínas, e eles tinham fábricas infinitas e poder absoluto, e é isso. E o maior exército do mundo, a maior marinha do mundo, e o maior tudo do mundo. Todos os povos da opressão brutal. E é por isso que você vê mais filmes retratando atos heróicos dos Yankees. Não, eu não vejo mais filmes retratando atos. Você assiste mais filmes americanos retratando os atos dos Yankees. Afinal de contas, é o cinema americano produzindo filmes sobre os feitos americanos na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Do que do restante dos participantes do conflito que lutaram pela... Cara, uma vez, muitos anos atrás, eu assisti um filme da perspectiva norte-coreana da Segunda Guerra Mundial. Tipo, interessantíssimo. Mas eu não lembro. Eu não lembro. Faz muito tempo.
Já perdi o nome do filme. Se alguém se recorda, joga nos comentários aí. Dos aliados, não tirando os créditos dos norte-americanos que deram seu sangue e de seus veteranos, e claramente Não, era da perspectiva norte-coreana, porque era um filme sobre a perspectiva coreana da Segunda Guerra Mundial, e depois, depois que acabou a guerra, os caras estavam na Coreia do Norte. Essa era a história. da sua ajuda financeira, estratégica e material, que foi demasiadamente vital, mas todo esse brilhantismo vitorioso é contestado. Obviamente, vamos centrar a discussão desse tópico da guerra no contexto europeu. E o país que reivindica isso tem nome: a União Soviética. Ao analisarmos bem todos os fatos da Segunda Guerra Mundial e os seus motivos, surpreendentemente vemos que todo o desenrolar do conflito se deu majoritariamente devido ao choque entre dois grandes e distintos impérios. A União Valeu, Coquinho. Segunda Guerra Mundial foi a fundação do Império Americano, não importa como os comunistas ou nacionalistas no copar. O Brasil é apenas um território na fronteira do Ocidente. Exato. É isso. Foi o estabelecimento final do Império Americano. Soviética e o Terceiro Reich. Os nazistas e os comunistas se colocaram em rota de colisão desde o momento em que Hitler subiu ao poder. Uma hora ou outra, a guerra chegaria nas fronteiras de ambos os países que se diferenciavam ideologicamente. Além disso, Não muito. a URSS possuía um território economicamente vital na qual Hitler pretendia conquistar, o que só interliga esses dois grandes estados nos reais motivos da Segunda Guerra Mundial ter sido desencadeada. Somado a essa linha de pensamento, leva-se em conta que 80% dos combates de toda a guerra ocorreram na temida Frente Oriental. E o moedor de carne do leste esteve ativo desde o início da Operação Barbarossa até a tomada de Berlim. Os russos não tiveram de lidar apenas com um único atacante, mas também com o restante do time do eixo, estando escalados os italianos, húngaros, romenos, Galera que não era lá muito relevante nesse conflito, especialmente os italianos. finlandeses, croatas, eslovacos e espanhóis. Literalmente toda a Europa caiu na porrada contra a União Soviética, que em contrapartida destruiu sozinha cerca de 600 divisões inimigas. Em decorrência, os soviéticos tiveram cerca de 27 milhões de fatalidades. Moleque. 27 milhões de... Faz o seguinte, puxa uma pirâmide etária da União Soviética, lá na década de 60. Você vê o que a Segunda Guerra Mundial foi. Isso daqui é a pirâmide da União Soviética. Tipo, o homem virando pó. Basicamente, os homens aqui, pó. Isso aqui é a galera que lutou a Segunda Guerra Mundial. Cara, é bizarro o que aconteceu. Entre civis e militares, o que torna as 420 mil baixas dos que recebem o maior crédito pela vitória algo incomparável. Agora, finalmente saindo da questão numérica, sim, os americanos tiveram um papel importante na derrota tanto da Alemanha quanto do eixo em si. Leva-se em conta também que a abertura de uma frente ocidental na Europa significou a Hitler a dividir suas forças. Ainda assim, eles enfrentaram o que sobrou da elite da Wehrmacht, as temidas divisões Panzers do Heer e da Waffen-SS. Mas é claro, nenhuma batalha na frente ocidental se compara com a magnitude da frente oriental. Enquanto os norte-americanos tinham a premissa de libertar os oprimidos, os soviéticos em paralelo estavam fazendo a maior parte do trabalho sujo, lutando praticamente pela própria existência de sua nação. Discordando ou não de qual propaganda foi mais efetiva nesses 80 anos, graças aos esforços sobre-humanos da União Soviética, Tem amigos russos, e o que eu mais escuto, eu tenho um avô, um conhecido que morreu na guerra e ficou aleijado. E a história se repete. É isso aí. indiretamente Os soviéticos tinham os comissários políticos na frente de combate. Eles tinham a missão principal de manter a lealdade dos soldados ao partido. Eles eram civis e não entendiam nada sobre a guerra, mas tinham o poder de cancelar qualquer ordem dos oficiais soviéticos, o que causou a morte de centenas de milhares de soldados por motivos políticos. Técnica incrível. que vencesse a Segunda Guerra Mundial, salvando o dia, como dizem por aí. Quando falamos sobre o conflito ocorrido entre os anos 30 e 40, automaticamente temos que conhecer os seus principais personagens e papéis na história. Não tem jeito, pois do soldado mais raso até o líder supremo de uma nação, sempre haverá uma áurea mística em volta do indivíduo. É assim com Vasily Zaitsev, George Patton, Erwin Rommel, Stalin, Churchill e a lista continua.
Mas hoje escolhi falar um pouco sobre Winston Leonard Spencer Churchill, ou apenas Winston Churchill, o líder de ferro da Grã-Bretanha. Churchill teve uma atuação deveras importante para Você vai falar que o Churchill não recebe os créditos devidos, é isso? Por favor, né, amigo? Para, né? Você para, né, cara? Ou você não vai fazer isso, né? a sucessão dos eventos nos anos 40. A sua figura imponente e seus atos de oposição a Der Führer e o restante Existe uma figura underground na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. da coalizão do eixo fizeram do mesmo uma verdadeira lenda e um exemplo de liderança, seja dentro e fora da política. E se você achou que eu iria espernear a respeito disso, você se enganou. A verdade é que Churchill divide opiniões, mas da mesma maneira na qual é A história te absorveu. considerado um dos estadistas de todos os tempos, também deve-se olhar o outro lado da moeda. Churchill era um cara bem arrogante. E nota-se isso com a sua abordagem na questão de escalar o conflito na Noruega, onde após a invasão da Polônia em 1939, ele impulsivamente propôs uma intervenção não muito estratégica ao porto norueguês de Narvik, o que inevitavelmente resultaria em retaliação por parte dos alemães. Resumidamente, ele desejava levar a Grã-Bretanha precocemente à guerra, invadindo a neutralidade de outro país. O que não seria muito diferente de seu adversário, não é mesmo? Muitas das vezes Churchill Não, era bem diferente, porque, bom, não tanto a comparar o governo britânico à Alemanha nazista. Beleza? Os objetivos de ambos era bem distinto, tá ligado? estimava demais a força militar dos britânicos, mesmo Um só queria restaurar o equilíbrio de poder na Europa, o outro, bom, né? com eles não estando em capacidade combativa aos alemães naquele momento. E tá tudo bem, porque se eu e você estivéssemos no lugar dele, provavelmente faríamos a mesma coisa. Porém, quando ocorria o contrário disso, eles se intrometeram nos assuntos militares e sobrecarregava demais os seus generais, o que obviamente resultava em vários erros estratégicos. Percebemos o mais grotesco deles na campanha do norte da África. Após a bem-sucedida Operação Compass dos britânicos contra as tropas italianas, Churchill brilhantemente resolveu dividir suas forças que estavam à beira de uma vitória completa no deserto e enviou parte deles para lutar na Grécia. E o resultado foi que ambos os comandantes britânicos, somado a outras circunstâncias, tiveram de desistir do plano de tomar Trípoli. E caso o tivessem feito, provavelmente o Deutsche Afrika Korps não poderiam ter salvo os comedores de pizza e Irving Rommel nunca ganharia a alcunha de ser a raposa do deserto. Tudo isso porque o velho queria lutar na Grécia. Talvez esse é o momento de dizer que o papel de Churchill como primeiro-ministro não seria de administrar o campo militar, mas parece que alguém se esqueceu de dizer isso para ele na época. Desde Galípoli até seu encargo na Segunda Guerra Mundial, Churchill demonstrou ter sido uma pessoa severamente arrogante e soberba. Mas fica aqui a reflexão, pois sem Churchill, a Inglaterra com certeza estaria perdida. Segundo o Wallace, o Churchill foi o maior britânico de todos os tempos. Duque de Wellington, mas tudo bem, tudo bem. Todo mundo pode errar em algum momento. Mas com ele, esteve à beira do desastre por várias vezes. Isso só evidencia que líderes históricos não são seres místicos como Hollywood tenta retratar, mas sim seres humanos que possuem os mesmos defeitos como egoísmo e qualidades como perseverança. Não, o Churchill foi foda. O Projeto Manhattan fora com certeza a empreitada mais ambiciosa de todos os anos 40. Afinal, construir um artefato revolucionário e destrutivo do zero não deveria ser uma tarefa fácil para qualquer um. E é por isso que os aliados contavam com Thomas Shelby. Só o fato de a bomba atômica ter sido desenvolvida e usada em combate real, se é que podemos usar esse nome, reivindica para os aliados o título de serem os tecnologicamente superiores da Segunda Guerra Mundial. Porém, a respeito dos últimos atos da Guerra do Pacífico, a maioria do público assume como certeza de que, devido à invenção de Oppenheimer, além de ser o principal motivo da guerra terminar, posteriormente salvaria milhões de vidas, sendo essa a justificativa plausível para os ataques atômicos. Sério, cara. Racionalmente falando, Vamos deixar ele falar aqui. isso é basicamente um crime de guerra. As estimativas de baixo... Cara, os bombardeios com bombas incendiárias do LeMay passaram 1 milhão
no Japão. 1 milhão. Só os bombardeios incendiários do LeMay. Não teve um americano que colocou o pé numa ilha japonesa, uma das principais ilhas japonesas. Imagina se eles tivessem entrado naquele lugar. Tacaram 2 biribinhas e acabou a guerra. É isso aí, os caras se renderam. Só só a brincadeira do LeMay, que, como ele disse, se ele tivesse perdido a guerra, ele seria condenado como um criminoso de guerra. Mataram muito mais do que as nukes do Oppenheimer, beleza? O Japão estava preparado para lutar. O Japão não estava perto de colapsar. Você já viu nos mapas do Japão de 1945? Não, eles estavam muito longe de colapsar. Sim, eles não tinham recursos. Sim, eles não tinham mais seus porta-aviões. Mas eles tinham como lutar. Pelo menos por mais 2 anos. 2 ou 3 anos. Sim, a guerra poderia se arrastar até 47. Se não fosse as nuke. As nuke deram um susto. Os americanos apostaram. Falaram, ó, a gente tem mais de onde isso daqui veio. Os japoneses falaram, me rendo. Foi mal, perdão pelo vacilo. É isso, então no fim do dia, as nukes realmente acabaram com a guerra. E salvaram uma galera. E faz o L. Pode chorar, chora mais. Chora mais. De um futuro plano de invasão às principais ilhas do arquipélago japonês, em que provavelmente causaria 1 milhão de vítimas, é uma falácia acreditada há quase 80 anos. Afinal, não havia nenhuma expectativa de invasão total. E francamente, presidente ou comandante nenhum teria aprovado tal plano com essas estimativas. E o que essa... Bom, os americanos poderiam não querer, mas os soviéticos estavam assim, ó. Vou invadir. Os americanos sendo forçados a invadir aquela ilha. A estimativa basicamente disse seria de que os americanos sofreriam mais baixas invadindo o Japão do que todas as baixas sofridas por eles até então na Segunda Guerra Mundial. A premissa do uso da bomba atômica para encurtar a guerra é aceito. Porém, quando nos aprofundamos, percebemos que os... Cara, seria o maior moedor de carne da história. O Japão ia acabar. Os ataques atômicos foram executados principalmente por circunstâncias políticas do que humanitárias. Até porque é totalmente irracional você bombardear uma segunda cidade cheia de civis após o primeiro ataque atômico. Sim, olha, é o seguinte, tô com você, bombas nucleares são realmente um absurdo, bom mesmo era continuar atacando bomba incendiária em um país onde as casas são feitas de madeira e papel, como o LeMay tava fazendo nos últimos 3, 4 anos. É isso. Isso era o certo. Devia estar fazendo isso daí. Ó, seguinte, Japão, a gente não vai invadir vocês, mas a gente vai continuar mandando bombardeio com napalm pra queimar vocês até a morte, beleza? É isso aí. Então fiquem aí, a gente vai acabar com essa baguncinha. Quem decide o que é crime de guerra ou não é o vencedor. Pronto. E novamente, as pessoas se esquecem do papel vital que a União Soviética possuíra na narrativa da Segunda Guerra Mundial. Quando dias após o primeiro ataque atômico da história, uma pequena força soviética de cerca de 1 milhão de soldados rompeu marcha e iniciou a ofensiva no Extremo Oriente. Joseph Stalin já havia indiciado, mesmo antes de 1945, que ajudaria os aliados contra o Japão. Os soviéticos pretendiam tomar parte na ocupação e administração do Japão derrotado, o que foi mais um motivo para o presidente Truman demonstrar o poder bélico norte-americano para os soviéticos, por meio dos trágicos ataques atômicos. Logo, isso culminou na humilhante rendição do Império do Japão e de sua sociedade tradicional, dando espaço para a influência norte-americana e, inegavelmente, finalizando a Segunda Guerra Mundial. O ponto destacado aqui não foi de desmerecer esse evento final da guerra, mas de apenas trazer outra perspectiva do que realmente motivou a terraplanagem inescrupulosa de Hiroshima e Nagasaki. As bombas realmente tiraram e salvaram inúmeras almas. E utilizar isso como catalisador de minhas verdades sobre a estimativa de que 1 milhão de vidas seriam perdidas em uma improvável invasão ao Japão foi algo que os norte-americanos souberam aproveitar muito bem na sua propaganda do pós-guerra. Eu voto com o relator. Não devia ter atacado o nuke, não. Devia ter queimado mesmo. Manda uns B-29 cheio de fósforo branco, tá ligado? Muito melhor. Isso aqui é clássico. Não se pode falar sobre a Segunda Guerra Mundial se ao menos recair nessa próxima hipótese, de que os nazistas poderiam ter vencido a guerra. Cara, os nazistas poderiam ter vencido a guerra, mas, cara, inevitavelmente chegaria ali por mais ou menos por 1945, tá ligado? Ali agosto de 45.
a Alemanha venceu a guerra. Aí, tipo, é isso. Então, eles poderiam ter vencido a guerra até 45, até agosto de 45. E da percepção popular de que o eixo Não, sim, os alemães. Os alemães provavelmente não venceriam a guerra, mas o Bigode ele foi um dos fatores que ajudou os aliados demais. Tanto que haviam planos. Os britânicos tinham planos de passar o Bigode, mas como ele era tão errático, ele cometia tantas decisões horríveis, que eles cancelaram todos esses planos, porque era melhor manter o Bigode lá do que um general prussiano assumir o comando da Alemanha. Aí seria um problema. poderia ter dominado Porque imagina um cara capaz, sabe, um Rommel. Por exemplo, o Rommel, ele teve parte pequena na conspiração de 44 pra derrubar o Bigode, pra tentar passar o Bigode. E era basicamente uma conspiração de generais da Wehrmacht. Imagina se tivesse dado certo, um dos generais ali competentes assumissem o comando da Alemanha e passassem a negociar com os aliados, sabe? Fazer alguma... Ou, sei lá, mudar o tipo de operação que eles estavam tocando, porque eles já estavam perdendo a guerra já. Nossa, imagina a Alemanha na mão do general prussiano, irmão. Ainda bem que... Ainda bem que tem uma palavra muito forte. Mas o Bigode eles mantiveram o Bigode vivo, não tentaram passar ele antes do fim da guerra, porque ele simplesmente era praticamente um asset dos aliados. o mundo. E há realmente suposições plausíveis de cenários e circunstâncias onde os nazistas supostamente poderiam ter ganho a Segunda Guerra Stauffenberg, ele tem uma estátua na frente do quartel-general da Bundeswehr. Mundial. Caso o Japão não tivesse atacado Pearl Harbor e Hitler não tivesse declarado guerra contra os americanos, ou se o Steiner tivesse contra-atacado, enfim, são várias brisas. E não há nada Tem um mod do Roy 4 que é sobre a queda. Então, tipo... Você tem o contra-ataque do Steiner. É muito bom, mano. em teorizar se a história tivesse tomado um rumo diferente. Porém, o que torna isso desproporcional é o fato de que os nazistas são sempre retratados como se pudessem e quisessem ter dominado o mundo. Quer dizer, Hitler provavelmente não possuía nenhum plano para isso, porque seria literalmente impossível, correto? Seria mais provável que a Alemanha afundaria em uma guerra interminável contra Stalin do que qualquer outra hipótese. E, se analisarmos bem a Segunda Guerra Mundial, veremos que o maior inimigo da Alemanha foi o próprio Hitler e as pessoas em seu círculo de poder que o sabotaram. Porém, mesmo assim, somos levados a crer que o eixo, especificamente a Alemanha, queria dominar o mundo. Literalmente em 1984. História e ficção são coisas que, se você misturar, resultará em um filme de Hollywood. Não é relativizando, mas a história realmente é escrita pelos vencedores. E dá pra imaginar sobre o que os países do eixo falariam nos livros de história caso tivessem realmente vencido a Segunda Alemão. Guerra Mundial. Eles falariam alemão. Como não venceram, isso fica apenas no campo das ideias. Enfim, meus amigos, esses foram alguns tópicos sobre a percepção deturpada que muitos possuem da Segunda Guerra Mundial. E se você... Ah, e daí? Que tem a percepção deturpada, irmão. Amanhã é um dos seus problemas. Cara, dia D. Tá, dia D é legal.